O quanto mais você carregue a manifestação da graça, do amor e da bondade, da verdade e da justiça, mais experiências de antagonismos inexplicáveis você tem na vida. Isso apenas confirma o fato de que você é quem você está buscando ser. Quando você não é um chato, como disse Pedro na primeira epístola dele, se vocês forem perseguidos, não sejam como quem se intromete no negócio dos outros, como linguarudos, fuxiqueiros, intriguentos, mal-humorados. São aquelas descrições de Pedro. Gente ácida, tóxica, não. Assim jamais seja. Porque, do contrário, se assim vocês forem, esses chatos crentes e perversos na piedade piedosa de vocês, quem quer que venha contra vocês está justificado pelas obras mais que vocês encarnam, pelo fruto amargo que vocês propõem. Portanto, o que Pedro diz é ao contrário. Sejam perseguidos como imitadores de Jesus, parecendo com Jesus, praticando Jesus, encarnando Jesus, vivendo Jesus, o que quer que venha, não importa o que seja. Valida o fato de que vocês estão caminhando com quem vocês dizem que caminham, que é Jesus, como discípulos dele, como aprendizes dele. Esse é o chamado, esse é o envio, essa é a vocação, esse é o caráter, esse é o conteúdo de tudo que vimos vendo todos esses dias, tratando desse assunto. E hoje, depois de Jesus outra vez advertir que eles não tivessem medo de nada, porque nenhum servo será jamais maior do que o seu senhor, se perseguiram ao meu Senhor, ao meu mestre, se o chamaram de Belzebu, de maligno, de diabo, de Satanás, de anticristo, Jesus diz, assim também perseguirão a vocês. Se comigo eles me tratam assim, quanto mais a vocês. Portanto, não esperem tratamento diferente daquele que eu obtive. Guarde bem isso no coração. Não espere, se você me obedecer, andar comigo, me amar, me encarnar, me expressar, me gestuar na vida, não espere tratamento melhor do que aquele que eu obtive na relação com os mais variados seres humanos. E tanto mais quanto sejam seres humanos religiosos, reis do exemplo e senhores da moral, e das determinações que pretendem controlar, configurar, definir, designar e moldar as existências humanas, tanto mais quanto sejam essas figuras, mais vocês serão odiados, perseguidos, incompreendidos, como eu fui. É o que Jesus está ensinando. E no verso 28, ele continua essa sequência que se repete de não temais. São vários não temais. E aqui ele diz, não temais os que matam o corpo. Não temais o que pode fazer mal a vocês na rua. Não temais o bandido. Não temais a polícia perversa. Não temais a autoridade maligna que pode exacerbar seus poderes e fazer mal a vocês fisicamente. Aqueles que trazem apenas o risco físico sobre a vida de vocês, que não devem ser jamais objeto de medo de nenhuma natureza. Não os procurem, não os adulem, não andem nessa roda, como diz o Salmo 1, não andem segundo o conselho desses impiedosos e perversos, não pare no caminho deles,
porque eles se detêm para fazer o mal, é o que diz também o Salmo 1, e não se assentem nessa roda de escárnio e de elaboração conspiratória da perversidade. Não andem por aí, não os procurem. Por outro lado, não os temais, mesmo que eles sejam aqueles que matam o corpo, mesmo que eles tenham o poder de fazer mal físico a você. Não tenha medo por várias razões. Primeiro, porque é só o corpo. Segundo, é porque o corpo, quando você está tomado psiquicamente por medo, espiritualmente por temor, o seu corpo exala esse convite da fraqueza acovardada, do fruto da covardia, do pânico. Isso o cachorro sente, os animais percebem, e os seres humanos perversos e oportunistas também. Eles leem isso nos teus olhos, eles veem isso na palidez da tua pele, eles sentem isso na energia vibratória do teu ser, eles sentem isto até inconscientemente nos odores produzidos pelo teu corpo em estado de pânico e medo. De modo que o medo só chama, só atrai justamente aquilo do que você não quer, de fato, ser objeto ou vitimado por tal coisa. O medo é um convite. O medo é um chamado. O medo é uma evocação, tanto quanto é uma invocação. Portanto, não tenham medo, senão o corpo envia mensagens da natureza acovardada que você carrega, e os aproveitadores da timidez, da covardia, da temerariedade instalada no coração, chegam como abutres sobre um cadáver e comem você, só que você não é um cadáver, você está vivo, porém apavorado. E Jesus disse: não temais os que matam o corpo. Eles podem carregar a promessa do maior de todos os riscos. No entanto, não tenham medo. Não temam. Passem em paz. Nem cogitem esses pensamentos. Atravesse o corredor polonês se não tiver alternativa. Se tiver alternativa, desvie-se. Se não tiver, passe em paz. E tanto mais quanto você atravesse destemidamente, sem nenhum espírito de provocação, sem medo, mas sem provocação, sem temor, mas sem nenhuma forma de arrogância, sem intimidação, mas também sem nenhuma demonstração de vontade de enfrentamento. Ao contrário, passe obliviously, passe como quem não está atravessando nada, vendo nada, procurando nada, desejando coisa alguma, propondo coisa nenhuma, apenas indo no seu caminho, seguindo em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí está o poder desses cordeiros, dessas ovelhas, que são as do bom pastor e não as ovelhas de manada, quando são enviadas para o meio dos lobos, com a recomendação: não tenham medo dos lobos. Por mais que eles tenham poderes inerentes de provocar, eventualmente, males até de natureza física. Não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só qual é a lógica de Jesus. Eu devo me preocupar com aquilo que pode matar a alma. Em relação a essas coisas que têm o poder
disruptivo, desconstrutivo, demolidor para minha alma, a esses eu devo temer, a essas coisas eu devo me colocar bem distante delas, porque elas têm o poder famigerado de devorarem a minha psique, a minha alma, a minha vida, a minha mente, o meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, meu ser, minha subjetividade, minha imaterialidade. Isso é que é valoroso em você. Não é o corpo tem o seu valor, mas ele vai passar. Houve um tempo que eu era um garotinho, hoje eu sou um velho. E daqui a pouco eu serei uma memória, no máximo. Corpo passa, acaba, mas a minha alma permanece. Permanece em Deus, permanece na memória dos outros, permanece no bem que vai viajar de geração em geração, atingindo outros, se a minha vida é uma frutificação da verdade que dura para sempre, que é segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Portanto, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, mas muito antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aquele que pode fazer a tua vida parar e cessar, assim, just like that. Sem que você nem se dê conta, apenas para. E pode lançar a sua alma no juízo, na condenação, no enxergamento que carrega o molestamento da verdade contra tudo que você se insurgiu na sua existência, quando essa foi maligna, foi perversa. É isso que a gente tem que evitar, temer e fugir dessa condição. E quem é esse que tem esse poder? Como Jesus aqui descreve, quem tem esse poder? Os crentes logo dizem, é o diabo. Ele está falando do diabo. Como? Se ele diz, eu vos dei poder e autoridade sobre o diabo, sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as malignidades. Se eu invisto vocês com a minha autoridade, para que vocês enfrentem lobos humanos e lobos espirituais. No mesmo texto, na versão de Lucas, no capítulo 10, é para que vocês pisem serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada, vos cause dano. Mesmo texto na visão de Lucas, diz isso. É uma segurança enorme. Eu não tenho que temer a homens, a autoridades, a ninguém na presente ordem de coisas, nem a espíritos, nem a demônios, nem a qualquer outra criatura. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diabo nenhum, tanto quanto homem nenhum, entidade nenhuma, principado ou potestade ou camada dimensional, qualquer que seja, nada pode se interpor entre o amor de Deus e a minha vida. Então, diabo, nem o medo do diabo. Ele está falando é de Deus mesmo. Embora tenha gente que não queira pensar nisso desse modo, ele está falando é de Deus. Se você tiver que temer, tema aquele que pode parar com a sua arrogância, a sua soberba, a sua mentira, a sua estupidez, a sua idiotice, a sua maquiavelice, a sua maldade, a sua alienação deliberada, a sua perversidade e a sua perversão contínuos. Se você tiver que temer alguém, tema esse que pode dizer, chega!
Acabou. Daqui você não passa nem no corpo, nem na subjetividade, nem na alma, nem nos elementos imponderáveis do ser. Chega! Aqui acaba corpo e acaba alma, acaba a vida, acaba tudo. Você que é um amputador de transcendências, você que é um inimigo do espírito, você que é adversário do amor, saiba disso. O que você tem que temer é aquele que pode dizer basta. Com poder de fazer tanto o corpo quanto a imaterialidade humana caírem nesse lugar de juízo, que eventualmente pode ser um lugar de cessação absoluta de morte, 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 do que um dia quis ser vida, mas não passou de existência, que jamais se transformou em vida. Existência nos é comum, a vida é uma qualidade que decorre da absorção do amor de Deus em fé, em compreensão e em prática de misericórdia, compaixão, verdade e justiça na vida da gente. Assim nasce a vida do chão da existência. No entanto, se eu optar por só existir e não viver, chega uma hora em que eu vou ouvir o basta, acabou.